todos. Eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje um dos grandes zagueiros do futebol carioca e brasileiro, Duílio. Tudo bem, Duílio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Duílio, esse canal a gente criou justamente para valorizar e revalorizar os grandes jogadores do futebol brasileiro, né? Da década de 70 e 80, a verdadeira década do futebol brasileiro, que hoje o que a gente vê por aí não é nem sombra do que foi o futebol brasileiro, né? E eu gostaria de saber, o meu público também, o início da tua carreira, você contar um pouquinho para a gente. É uma coisa bem simples, né? Eu sou filho do maior artilheiro do futebol paranaense, Duílio. Era chamado Canhão do Alto da Glória. E um dia fui fazer um teste para o Dente de Leite, quer dizer, isso não existe mais, né? Para o Dente de Leite do Curitiba Futebol Clube. E como meu pai, eu queria ser atacante. E aí fui fazer o teste de atacante, eu já era grande para a idade, de 13 anos, e era o limite, né? E o Curitiba estava montando um time para disputar o campeonato lá paranaense, né? De Dente de Leite. E eu tô lá na frente, né? E nada de dar certo as coisas, até que o treinador me chama e diz assim: Piá, você não quer experimentar jogar de zagueiro? Já jogou de zagueiro? Eu falei: não, nunca tentei. Aí me botou lá atrás, porque eu era grandão, né? E a primeira bola veio, eu cortei de cabeça, meio torto, mas cortei de cabeça. A segunda eu rebati, a terceira eu dominei, saí jogando. A quarta eu limpei, chutei, acertei o gol que não estava acertando como atacante. E aí a coisa foi indo, passou acho que uns 10, 15 minutinhos, ele me chama. Aí eu falei assim: Jesus, estou indo embora. Já me mandou embora. Aí me chamou, me deu uma folha de papel e falou assim: ó, você me traz esse papel preenchido aqui, com 2 fotos 3x4, você vai jogar de zagueiro no Curitiba. Nossa, eu saí dali, meu Deus do céu, e traz assinado pelo teu pai. E eu falei: tudo bem, ou alguém, né, que da tua família que seja adulto, para ser o responsável. O responsável tem que assinar. Eu falei: tá legal. Como é teu nome? Eu falei: Duílio. Ele falou: então tá bom, Duílio. Assina lá, deixa lá teu pai, papai. E foi embora. O meu pai nunca quis que eu dissesse que eu era filho dele. Pô, sempre tá a história, né? É o filho do cara, é o filho do cara, é o filho do cara. E eu fiquei. E aí o que acontece? Cheguei em casa, meu pai tinha chegado do trabalho, todo feliz. Falei: pai, passei no teste dentro de leite e vou jogar no Curitiba Futebol Clube. Pô, meu filho, parabéns. Eu falei: pai, só tem um problema. Ele falou: que é? Eu falei: vou jogar de zagueiro. Ele riu e falou: bem feito. E aí eu comecei a dar meus primeiros passos como zagueiro e como jogador, e no Curitiba foi onde as coisas começaram a surgir. E a partir dali foi uma carreira entre amador e profissional de 25 anos e 23 de zagueiro, e os últimos 2 de cabeça de área, ou trinco, porque eu terminei minha carreira em Portugal. E é uma curta história de onde começou o Duílio. E aí todo mundo começou, aí descobriram, não teve como, descobriram que eu era filho do Canhão do Alto da Glória. E aí, meu amigo, aí meu pai ia nos jogos, não tem como se dissociar uma coisa da outra, e você tendo sempre que mostrar uma coisa diferente, e aí você vai aprendendo com o futebol, com as pessoas à sua volta. E já no profissional foi uma coisa muito, muito interessante, porque eu tive bons professores e bons colegas. Você sempre jogava pela direita ou chegou a jogar pela esquerda também? Não, eu comecei jogando pelo lado direito, e você joga numa posição onde você tem que posicionar os seus pés de uma forma, e quando me pediam para jogar pelo lado esquerdo, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, mas eu pensei: se eu quero ser um zagueiro completo, eu tenho que aprender a jogar do outro lado. E graças a Deus, todas as vezes que eu fui para o outro lado, foi muito bem. E teve até um treinador na época, que eu subi de categoria e saí do dente de leite para o infantil, do infantil para o infanto juvenil, do infanto juvenil para o juvenil. Ele quis me colocar de volante, cabeça de área, falou que eu tinha base para isso. E até meu pai falou: ó, o volante aí, o cabeça de área aí, corre por todo mundo, hein? Você tem fôlego para isso, mas vê se é isso que você quer, né? Se era zagueiro, sabe, é sempre bom ter 1, 2, 3 posições, mas tem sempre que ter aquela que é a principal.
Eu tentei tudo, mas você começa a jogar de frente para o campo, é uma coisa, jogar de costa para o campo é outra, jogar de lado para o campo é outra. Então, eu me firmei como zagueiro e depois de profissional, até em Portugal, eu tentei, porque teve um treinador inglês que pediu para mim jogar de volante, e eu arrebentei ali, ele falou que ia me firmar ali, mas aí o zagueiro machucou, ele me botou na zaga de novo. Então, são coisas que você tem que aprender no futebol e durante o futebol com as pessoas e conviver com isso, porque muitas vezes tem gente que só gosta de jogar numa posição, não abre mão de outras, e hoje no futebol moderno é bom você saber jogar em uma ou duas ou até três posições. Eu lembro, você começou a se destacar bem no Curitiba, no Campeonato Brasileiro de 79. Se eu não me engano, foi até o Cláudio Coutinho que te convocou para a seleção. Fui convocado em 79 pelo Cláudio Coutinho, e foi até uma surpresa, porque normalmente não éramos convocados, era sempre o eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, né? E, de repente, o meu nome estava numa lista de convocados para a seleção brasileira, que o Cláudio Coutinho convocou, e acho que ele queria experimentar, como era sempre feito. E eu fui, tivemos 2 jogos lá na Bahia, e foi até muito bom. E até hoje, como eu digo sempre, no futebol todo dia você aprende. Eu aprendi muito, inclusive com ele, e ele falou que me daria outras chances, e eu fiquei esperando. Ainda bem que eu sentei, né? Porque senão a chance não veio. Ele saiu, infelizmente teve aquela tragédia, mas era um treinador com uma visão muito acima da média dos treinadores, muito avançada para a época do futebol. Ele já previa muitas coisas dentro do futebol, inclusive algumas denominações que depois caem um pouco de moda, né, como overlap, ponto futuro, essas coisas todas, e que hoje é feito com outras denominações, com outros nomes. Parece que nós temos alguns gênios do futebol aí que, infelizmente, acho que descobriram a bola agora e começam com algumas denominações. E às vezes você não entende, né? Lá na frente, é verdade, é verdade. Eu lembro que o Cláudio Coutinho chegou a pedir a tua contratação pelo Flamengo, porque aquela época técnico do Flamengo e era técnico da seleção também. Chegou a haver algum contato do Flamengo com você? Chegou o contato do Flamengo com o Curitiba. Na época era de clube para clube. E aí o presidente, na época, pediu uma fortuna. Aí o Flamengo recusou, né, porque eu era uma novidade. Eu não era um cara já feito. Era uma aposta, seria uma aposta. Um jogador saído do Curitiba, né? Eu tinha sido, na época, eleito o melhor zagueiro do futebol paranaense. E não é à toa que você é eleito, né, um zagueiro assim. Deixa eu só baixar isso aqui. E você é eleito, e aí o que acontece? Dentro de certas coisas, você ficava sabendo só depois. Aí quando eu soube que o Flamengo tinha batido lá e ele não tinha me vendido, e o Flamengo foi e buscou o Marinho no Londrina. É isso que eu ia te falar. Foi isso aí. O Flamengo foi buscar o Marinho no Londrina pela metade do preço que o Curitiba tinha pedido. Aí eu quis encerrar a carreira ali. Eu quis encerrar a carreira de futebol ali sabe, você infelizmente, como é que a gente diz assim, você não pensa muito naquela época, você não pensava muito naquela época certas coisas. As decisões às vezes faziam suplantar. Tem coisas. Meu pai falou: Vó, você está estudando, você estuda, você não precisa de futebol. A gente não éramos uma família na época abastada, meu pai trabalhava tudo, e ele falou: eu estudei, eu jogava, mas eu tinha que estudar. Então, eu tentei, fiz vestibular, não passei, mas eu tenho curso de desenhista de arquitetura. Na época era uma coisa muito boa, porque o pai de um colega meu de aula já queria abrir para a gente um escritório, porque nós fomos o primeiro lugar num projeto que teve lá de um
engenheiro, né? E o professor do nosso colégio falou: tem um projeto aqui assim, assim, quem é que quer fazer, não sei o quê, vai valer nota, todo mundo pegou, sempre de dupla, né? E eu e ele fomos no terreno, fizemos tudo, medimos tudo, entramos até, tinha um charco, entramos dentro do charco, a mulher veio e perguntou o que nós estávamos fazendo lá, e aí ele disse, não, nós somos isso, somos alunos, vamos fazer. Ela falou, então vem aqui, vou lhe dar um café, vou contar como é que surgiu isso aqui, porque eu também tinha um charco, e começou, contou para a gente, ajudou muito a gente, e nós montamos um projeto, e o engenheiro só fez umas correções e assinou o nome dele. E aí o pai do garoto quis abrir um escritório já para a gente, porque ele já trabalhava com isso, para a gente começar a fazer isso aí. Nós ganhamos um 10, foi a única coisa que a gente ganhou, e quem ganhou dinheiro foi o engenheiro, com o projeto que a gente fez. Mas aí tem a história, né? Você é eleito o melhor zagueiro do futebol paranaense e, de repente, você é confrontado com tem que servir. E eu fui servir o Exército. Eu passei 11 meses e 2 dias no Exército. Me chamaram uma vez na época, o Dino Sani, que era o treinador do Curitiba, foi me buscar, pediu para o Exército liberar, né? Eu estava servindo no 20º Batalhão de Infantaria Blindada, o 20º BIB, lá de Bacaxiri, e aí eu fui treinar de coturno, tudo que tinha direito. Fui treinar nós estávamos tirando serviço de cabo aquele dia, fui tirar com a roupa, fui servir com a roupa do quartel, fui treinar, aí todo mundo começou, eu falei, e ficaram me esperando, acabou o treino e levaram de novo para o quartel, tipo, ele vai fugir, sabe essas coisas assim que a gente não acredita? E aí ele falou comigo, né, o Dino Sani, porque eu fui eleito o melhor jogador em campo, e depois do jogo ele tinha um carro lá, tinha um jipe do quartel me esperando depois do jogo. Ele falou comigo e o capitão fez uma pequena exigência para mim poder treinar, além de eu ter de estudar, porque eu estava fazendo curso para oficial, né? Eu saí de lá primeiro-tenente na época e fazia esse curso e ele disse, quando você puder, você pode treinar, vou dar um jeito aqui para você. Eu preciso de 2 convites para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eu levar minha esposa a sentar lá nas cadeiras. E o Curitiba negou. Não acredito. Negou. E eu falei, um dia eu volto. Só que você volta diferente, você volta com um aprendizado de comandante, porque eu, nas notas, éramos 30 alunos, nas provas, tudo isso aí, eu era o 27º, e no comando, eu era o segundo em comando do NPOR. Então, era eu que comandava, eu fiquei comandando a primeira companhia sozinho, porque lá quando tocava a sirene, eles chamavam de tocar o rebu, onde o aluno estava, ele tinha que comandar, e eu fiquei comandando a primeira companhia, deixaram a primeira companhia com, não lembro se era de 200, 250 soldados, e eu comandei aquilo direitinho, e tudo, e a gente tinha que ficar cuidando do quartel, era uma coisa fora do comum. E aí, sabe, até o comandante na época, quando eu tive que voltar para fazer 45 dias, né, de fazer nada, porque eu era aluno, tinha que só matar o tempo lá, e eu falei que eu não queria, porque tinha aumentado o meu salário no Curitiba, e eu falei para ele, vou perder 45 dias, são 1 mês e meio, estou jogando, recuperei a posição de titular, e agora vocês estão me chamando de novo, mas se você não fizer esses 45 dias, infelizmente você vai ser rebaixado, não sei o que eu falei, o senhor vê o que é o melhor para mim aí. Eu não sei o que aconteceu, eu não fui rebaixado, e graças a Deus deu tudo certo, eu continuei jogando e a carreira seguiu para frente. E aí quando deu para mim sair do Curitiba, porque não foi só o Flamengo que foi me contratar, houve outros grandes clubes de futebol brasileiro na época, e aí não chegava nunca nada a mim, eu sempre sabia depois. E aí, resultado, quando surgiu, nós estávamos disputando o brasileiro, e o treinador era um treinador que era de São Paulo, está me fugindo o nome dele agora aqui, e ele perguntou se eu queria jogar em São Paulo, eu falei que sim, ele era muito amigo do Taborda, que era jogador do Corinthians, Mário Juliato o nome dele, lembrei agora, Mário Juliato. Mário Juliato, lembro. Isso, um cara fantástico, um homem estrategista já para a época, inteligentíssimo, e falou assim, eu quero trazer o Taborda para cá, mas só posso trazer se você concordar em sair. Eu falei, agora. Aí fomos falar com o diretor de futebol, ele falou, o Mário Travalini está precisando de um zagueiro, eu falei de você, ele falou para mim mandar você
assim que pudesse. Então, o que você acha? Eu falei, tudo bem, só quero saber quem é que vai me pagar os 45%, os 15% do que eu tenho de receber. Aí o presidente na época falou com meu pai e tudo, e meu pai acabou recebendo meus 15%, foi uma briga para receber, mas eu fui para a Portuguesa, e a partir dali foi a época que eu consegui sair da Portuguesa, porque em 1970, vou retroceder um pouquinho, o falecido Almir de Almeida, que era supervisor do Fluminense na época, teve um jogo do campeão paranaense, Curitiba, contra o Fluminense, o campeão carioca na época, do Dente de Leite. E nós fomos jogar lá e ele me viu jogar e meus pais foram, né, de presente, né? Meu pai como ídolo do Curitiba, foi com a minha mãe, com a minha irmã lá e o Almir de Almeida falou com meu pai, com a minha mãe, pediu para que eu ficasse lá. Eu ia morar na casa dele, ia estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que era do lado da casa dele, ia treinar no Fluminense. E a minha mãe podia me ver o dia que ela quisesse, quando ela quisesse, só ela falar que ele mandava passagem. E aí já viu, né? A mãe diz não. Naquela época era assim, a mãe dizia não. Acabou. Era não, não tinha o... Mas você não tinha como dizer assim, mas... E aí passou, e aí em 83, passaram-se 13 anos, eu fui para o Fluminense e virei para minha mãe e falei, tá vendo? Tem a sua época, tudo tem o seu momento, né? De repente não era... Agora, não era o momento. Com todo o respeito que a gente tem ao Marinho, que zaga o Flamengo deixou de ter, Rondinelli e Duílio. Nossa, ia ser os dois deuses da raça. Nossa Senhora, iam bater até na mãe. Mas olha, tudo, como você falou, tudo tem seu tempo. É verdade. Eu acho que a tua grande fase realmente foi no Fluminense, né? Principalmente naquele título dos títulos de 83, de 84, que eu vou te fazer uma pergunta no final aqui da nossa conversa. Agora, antes disso, teve o América, né? Teve a América, que é um time segundo o coração, que está em segundo lugar no coração de todo mundo. Todo mundo gosta do América, tem uma paixão escondida pelo América, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo América e eu só saí do América porque houve uma confusão com o meu contrato, porque quando acabou o campeonato, tudo, eu estava indo de férias para o Rio de Janeiro, para Curitiba, e aí me ofereceram um contrato, e eu falei, tá tudo bem, assinei o contrato, tudo, e aí o presidente tinha viajado, o presidente viajou, quando voltar já está assinado tudo, está tudo bem. Eu falei, então tá legal. O que aconteceu? Quando eu voltei, o supervisor na época, o senhor Abhaus, veio falar comigo, Duílio, infelizmente, a gente tem que rever algumas coisas, isso aqui é a proposta oficial do América. Aí não prestou, né? Não prestou, eu falei, vocês não têm palavra, vocês estão brincando com uma pessoa que acreditou em vocês e não quero mais ficar aqui, se vira. E, olha, acabou. E aí foi assim que eu saí do América. E quando eu recebo uma ligação, porque não tinha internet naquela época, nem celular, nem nada, e recebi uma ligação em casa do Roberto Seabra, que já tinha sido supervisor do América, que estava no Fluminense, e falou, você quer vir para o Fluminense? Eu falei, mas é claro. Ele falou, eu te garanto 6 meses de salário em dia. Olha só, em 83. Antigamente, né? Antigamente, 6 meses de salário em dia. Eu falei, tudo bem. Ele falou, os outros 6 a gente vai brigar. Eu falei, não tem problema. Estou saindo aqui do América, não me querem aqui, eu vou para onde me querem. Mas antigamente também tinha o bicho, né, Duílio, que dava assim, uma sustentação enquanto o salário não chegava, né? Olha, aquele bicho ajudava um pouco, mas às vezes atrapalhava também, porque às vezes se contava, boca, né? A bola entrava quando não devia, você via aquele bicho ir pelo ralo. Mas, sabe, aí tudo isso, e o Fluminense era o Fluminense, não adiantava. O América era sempre a segunda equipe no coração de todo o torcedor carioca. Você chegou a fazer zaga com o Heraldo? Fiz zaga com o Heraldo, depois o Heraldo a gente gravou com ele aqui, a gente gravou com o Heraldo aqui. Isso, o Heraldo é gente boa demais, uma zaga fenomenal. Depois ele foi embora do América, foi para o Fluminense, e eu fiz... Acabou no Curitiba.
Isso, a zaga do Fluminense com ele, aí o Zé Dilson assumiu a posição dele, que tinha vindo dos juniores, né? Isso. Que daí já não era mais juvenil, era juniores. Isso. E aí, em 82, no América, fomos campeões dos campeões. Foi uma fase espetacular do América em si. É E aí verdade. ganhamos a Copa, ganhamos a... Foi o penúltimo grande time do América. Depois, só em, se eu não me engano, foi acho que naquela 8-6. final. Foi 8-6 contra o São Paulo, aquela 8-6, final. isso, que eles foram chegando, e aí depois todo mundo disse que foi roubado, e daí queriam que ele participasse da segunda divisão, mas até em 83 nós ganhamos a Copa Rio. E tinha o triangular, aí jogamos contra o Vasco, o Flamengo, o primeiro jogo, e não, jogamos contra o Vasco o primeiro jogo, aí amassamos o Vasco, só que perdemos de 1-0, e depois também amassamos o Flamengo, e de novo perdemos 1-0, a equipe foi eleita a melhor equipe do Rio de Janeiro, mesmo não tendo sido campeão em 83. Era um timaço. E aí, sabe, em 82, e aí você sai daquela equipe, porque todos nós éramos amigos, éramos muito, muito amigos, e você, mais lá na frente, eu virei treinador, hoje estou treinador, né, mas estou trabalhando de supervisor técnico sub-20 no Fluminense. Aí na época, eu teve um torcedor que perguntou para mim, quando é que nós vamos ver o América de novo, como na sua época, que jogava contra grandes equipes de futebol brasileiro? Eu falei, primeiramente, nós temos que voltar a nos consolidar no futebol carioca. Depois, começamos a galgar, porque na época ainda não tinha Série D, só tinha C. Falei, nós temos que ganhar C, da C para B e da B para A, e nos mantemos durante muito tempo na A, nunca pensando em sermos campeões, mas montarmos, trazer aqueles torcedores do América de volta. E aí venderam a Andaraí, e aí acabou o sonho. É verdade. Muitas coisas. Acabou a lenda, né? Aquela mística do Andaraí. Isso, lá no Andaraí. Você chegou a treinar naquele estadinho ali da nós jogávamos no Andaraí. Eu lembro. Jogávamos no Andaraí. Nós jogávamos lá e sábado de manhã a gente ia treinar, tinha que passar por cima. Era um mini alçapão aquilo ali. Mini, aquilo lá era terrível. Quem caía lá não tinha jeito. Aquela grade fazia assim, ó. É verdade. Quem foi o teu melhor treinador? Olha, eu tive grandes treinadores no futebol brasileiro. Mas aquele que contribuiu. Aquele que marcou posicionava muito, certo. Que sabe, tirou tudo que de melhor a gente podia ter, foi o Carlos Alberto Parreira. O Parreira era um cara, além do Cláudio Coutinho, né, que eu só conheci ele na seleção, né, de conversar com ele, das ideias que ele tinha, porque ele não conversava, ele dava uma aula. O Parreira era a mesma coisa, eu acabei como jogador dele, como auxiliar dele. Na época que descemos, que o Fluminense infelizmente desceu para a terceira divisão, que ele assumiu, foi auxiliar dele. Todo dia era uma aula, ele estava muitos anos à frente de todo treinador de futebol brasileiro. E tudo que ele ensinou, na época de 84, que ele assumiu, depois do Carbone, que também foi um excelente treinador, mas depois que ele assumiu, ele falou, o time de vocês estava pronto. E eu só peguei e ajeitei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas vocês já tinham um esquema, vocês já tinham uma solidariedade muito grande na época, né? E era aquela história. E um dia ele falou assim, nós estamos conversando, ele falou assim, poxa, dele, na época que vocês jogavam, eu falava uma vez para vocês e vocês faziam, eu não precisava falar 2 vezes, sabe? Era tranquilo. Hoje eu tenho que falar 3, 4, 5, 6 vezes. Eu falei assim, bem, futebol está mudando, falei para ele. Hoje em dia... Para pior. É para pior. Porque hoje o treinador tem que ser treinador, auxiliar, supervisor, capitão, tem que estar sempre... O treinador não basta ser somente o treinador. E aí a leitura, eu aprendi no Dente de Leite Curitiba, na época, a ter leitura de jogo, a me posicionar com os pés, ver qual era o meu pé de apoio, por que eu tinha que abrir os braços para cabecear, por que eu tinha que colocar o meu antebraço no peito do adversário para prender a bola. Nós treinávamos tudo isso. Hoje eu não vejo essas situações. Parece que essas afirmações de que tem que se trabalhar assim, assado, e todo mundo trabalha igual hoje. Então, muita teoria, né? É muita palavra difícil para não fazer nada.
Olha, a gente vê, se você for ver, eu tenho um livro aqui que eu li muito e às vezes releio, Como Começou o Futebol, porque eu fiz curso de treinador lá em Portugal. E aí, quando eu digo que o futebol começou do 1-10, todo mundo fica olhando. Mas que 1-10 é isso? É 1 no gol e 10 correndo atrás de uma bola. E os caras ficaram olhando e falaram, porque não tinha posicionamento. Aí, de repente, alguém viu que estava tomando muito gol, posicionou e ficou 1-9. Daí tiraram o 1 do gol, ficou 1-9, porque o goleiro era obsoleto na época. Então era 1-9, 2-8, 3-7, e começaram a formar isso daí. Aí veio todas as táticas, o 4-4-2, o WM, que é o 3-2-2-3, e as pessoas não entendiam o 3-4-3, que originou praticamente o WM. Então, tudo isso são variantes do futebol que você aprende. Antigamente se aprendia isso. Você tinha leitura das coisas, o que ia acontecer. Hoje em dia, não. Você tem que aprender assim. Quando o jogador adversário faz a alavanca, você tem que ver se a bola está coberta ou descoberta. Falei, gente, pelo amor de Deus. Antigamente, quando o cara, a gente sabia, ó, fulano lança bem. Quando ele ameaçava, você já dá 2, 3 passos para não ser surpreendido para o cara que está entrando nas suas costas. E a gente sempre falou assim, o treinador sempre dizia assim, nunca abram a defesa, nunca saia para dar combate lá na frente. Hoje eu vejo coisas absurdas, de zagueiro saindo dando combate lá no meio de campo, e deixando um buraco lá atrás, sabe? Outro dia eu estava na casa do Abel, a gente estava fazendo uma resenha lá, Rondinelli, Gaúcho, Nielsen e o Abel, né? Nossa. Aí ele lembra que o Gerson falou para ele o seguinte, ele foi afoito numa bola no meio campo, o Gerson falou assim, o que você veio fazer aqui? Aí ele, não, fui me antecipar, ele não vai ter que passar por aqui? Então espera. É isso. Mas, sabe, ele falou, o futebol é simples, mas as pessoas hoje em dia complicam para se valorizarem, né? Olha, tem certas coisas que você às vezes fala e as pessoas ficam olhando e digo, gente, futebol é tão simples. São 11 contra 11, uma bola, um cara apitando, porque tem que ter alguém para mediar essas confusões que vão dar, e joguem, e joguem. Aí os europeus, eu digo sempre assim, que os europeus foram bem espertos. Campo de futebol, 110 de comprimento por 75 de largura. Não vão ganhar nunca do sul-americano, porque o sul-americano nasceu com a ginga do futebol. É verdade. Não tem como, não tem como. E aí mais o brasileiro ainda, que, sabe, quanto mais espaço você dá para um time brasileiro, mais coisas ele consegue fazer. E eles diminuíram, passaram para 105 para 78, 105 de comprimento, 68 de largura. E aí vocês veem, tiraram 7 metros de largura e 5 metros de comprimento. Então, são 35 metros quadrados que saiu uma fatia de campo. Tem gente que mora numa casa de 35 metros quadrados hoje em dia. É verdade. E aí, assim, gente, mas eu falei, esse espaço hoje faz falta para a boa qualidade do futebol. Porque, mas hoje as equipes, falei, hoje se corre demais, verticaliza o futebol. Claro, na época também se verticalizava. Na época também se corria com essa velocidade toda que se corre hoje. A diferença é que a grama do futebol daquela época ela era mais alta, a bola era mais pesada, não tinha toda essa tecnologia. Os uniformes eram mais pesados, né? Com suor. Nossa, eu cheguei a jogar com um uniforme de lã. Era pesado, não tinha como. Qual foi o pior, o atacante que tirava o sono? Que você, tipo assim, pô, vou ter que encarar esse cara, vou ter que me preparar melhor porque é complicado. Olha, eu nunca pensei assim, nunca tive atacantes que me tirassem o sono, talvez pelo respeito que nós tínhamos no futebol, uns pelos outros. Não lembro de alguém assim que tenha me tirado o sono. Eu joguei contra grandes atacantes do futebol brasileiro. Tem um que era fantástico, que era o Reinaldo. Ele era fora de série. O Atlético Mineiro tinha Éder do lado de lá, o Flamengo tinha Zico, Júlio César, sabe? Eu joguei contra o Nunes, Luizinho, Serginho, sabe? Casagrande, Sócrates. Joguei contra esses caras todos, essas feras todas. E aí você tinha que ter meios de você parar esses caras. Você dava meio metro, Romário era complicado, Romário era a reserva do Roberto Dinamite. O Dinamite dominava, girava, quando ele tinha espaço, saía de baixo.
E aí a gente marcava, não faz falta a 10 metros da área porque a bola vai parar dentro do gol. Então, até tem uma história que a gente ria muito, saiu uma falta, Fluminense e Vasco, saiu uma falta, nós todos ficamos de costas para o Dinamite, e o Paulo Vitor ficou irônico, o que estão de costas? É para a gente ver a bola entrar. Aí ele ria, ele xingava a gente, tudo. E aí, mas são coisas que acontecem dentro de campo, e o pior não era isso, o pior é que o Roberto batia e a gente já sabia que se não pulasse, a bola entrava. A bola entrava. Zico, quando o Zico pegava no meio de campo, você ia arrastando, se não parasse ele lá no grande círculo e parasse ele na entrada da área, meu amigo, podia deixar, já iam sair comemorando. Era fatal. E mais para frente, nós tivemos grandes cobradores de falta. Hoje, os entendidos cobram gols de falta. É verdade. É verdade. Mas aí o que acontece? Antigamente nós treinávamos após um treino, nós ficávamos lá cobrando falta. Mas é o que eu falo, o Duílio. Antigamente, nos anos 70, nos anos 80, todo time tinha um grande goleiro, um grande zagueiro, um grande lateral, um ou dois grandes meio-campo, um ponta rápido e um grande atacante. Hoje em dia, o que a gente tem? Um ou outro destaque em cada time. Quem se destaca hoje é o Flamengo e o resto. Eu não vejo graça, tipo assim, do Flamengo chegar, embora eu seja flamenguista, chegar, arrebentar esse, arrebentar aquele. Não tem mais competição. Sabe? O futebol hoje ficou chato. Ficou chato por N situações. E algum tempo atrás, muito tempo atrás, nós estávamos conversando eu e o Adílio, e o Adílio vira e diz assim, pô, Duílio, na nossa época, tinha 8, 9 jogadores nas equipes que desequilibravam. É verdade. E quem não desequilibrava, sabe, fazia tudo para chegar no nível. Hoje não, a gente não. Quando a gente acha ainda brincou, a gente ergue a mão para o céu. E até teve um cara que me perguntou, pô, quem é o melhor meia do futebol brasileiro? Falei, o futebol brasileiro acabou com os meias. Exatamente. Nós não temos mais um meia, aquele, o último, para mim, está no Fluminense, que é o Ganso. Paulo Henrique Ganso, e tem uma qualidade fantástica. Vamos muito longe na tua época, o camisa 8 do Curitiba. Vamos lá, na tua época. Freitas, vamos lá. Luiz Freire. Nossa! Na Ponte Preta, o de cá. No Santos, o Ailton Lira. Eu joguei contra esses caras. O Ailton Lira pegava Jorge aquela bola. Zico, Atílio, Giovani. Era Zenon. Bota o Zenão nessa lista. Gente, os caras eram, sabe, hoje você diz assim, você é saudosista. Não, não é ser saudosista. Nós tínhamos grandes jogadores. É verdade, é verdade. O número de passes errados numa partida, se fossem fazer como hoje, tudo é estatística, eles diziam assim, gente, mas esses caras não erram. Verdade. Não tinha como errar. Se você errasse, dava gol. Se você vacilasse, dava gol. Eu lembro uma Taça Guanabara que nós perdemos para o Flamengo em 84. Nós perdemos, foi 84, depois do Brasileiro, que o Brasileiro era no primeiro semestre, depois nós viajávamos para fazer um mês de torneios na Europa e depois vinha o Carioca. E nesse meio aí, quem disputava a Libertadores, disputava, quem não disputava, ficava expondo o dedo, como se fala, né? E a Libertadores não é que nem a hoje, antigamente era um país contra o outro. E muito menos mal. Um pouquinho a graça também a Libertadores. Acho que ficou muito. Quiseram comercializar demais não só a Libertadores, como o futebol ficou muito comercial. Né? Não é que eu seja crítico, eu acho que eu prefiro a qualidade em vez da quantidade. É verdade. Para você ter qualidade, você não pode ter muito. Então, você vai, eu ainda brinco assim, a gente vai fazer um churrasco. E todo mundo traz um pedaço de carne, a gente quer aquela quantidade de carne. E o cara que está fazendo churrasco vai fazendo de qualquer jeito. É verdade. Porque está sobrando carne, então ele vai botando ali, às vezes sai cru, às vezes sai queimado. Então, eu comparo mais ou menos isso. Por quê? Porque eu não entendi ainda por que uma primeira divisão do futebol brasileiro com 20 clubes.
A Série A, por que 20 clubes? Por que não 16? Vai ter qualidade. A seleção brasileira vai ficar melhor abastecida de jogadores brasileiros e não jogadores que se destacam aqui, vão para a Europa e aí parece ter um handicap hoje. Para mim ser convocado, eu tenho que jogar na Europa. Mas aí, Duílio, entra aquela política, os votos das federações, essas coisas todas. Minha federação vota a seu favor, então tem que ter um clube da minha federação. É complicado, é complicado. Eu acho que o futebol só vai melhorar a partir do momento que vocês, atletas, começarem a não só participar da parte esportiva, né, da parte de gestão do futebol, mas também da parte política, entendeu? Houve uma época aí, inclusive, que pensou em ser presidente da CBF. Não dá, por quê? Porque tem todos aqueles conchavos, né? E a gente sabe como isso acaba, né? Eu não gosto muito de política, eu não discuto, porque tem coisas que a gente não deve discutir, política, religião... E futebol também. Futebol e falar de mulher. Ninguém nunca vai chegar a um lugar nenhum sobre isso, né? Então, tem coisas que a gente enxerga hoje, tem coisas que a gente não enxerga. Eu vejo hoje uma juventude chata, uma juventude que ficou chata, muito chata. Pessoas hoje que... Politicamente correto estragou. Não, você ser político... Me diz uma coisa, na tua época, não era normal você chegar para o atacante, se o cara ficasse no certo... Tipo assim, o Cláudio Adão chegava... Pô, negão, fica quieto. Se você fala isso, o que acontece? Hoje, nossa, você é homofóbico. Racismo, homofobia, hoje qualquer coisa. E as pessoas, as ditas minorias, parece que gostam de provocar para que você tenha uma reação. Exatamente. Sabe? Exatamente. As coisas foram mudando. Ficou chato o futebol, ficou chato não só o futebol, mas em todos os setores. O politicamente correto estragou, eu acho que o politicamente correto tirou a alegria das coisas. Entendeu? Aquele negócio de você ir para o estádio, aí chamar o juiz de bicho, essas coisas. Não pode. Acabou. Entendeu? Não. Hoje, faz um gol, você tem que bater palma. Não. Não. Hoje você faz um gol e tem que ficar esperando para comemorar porque inventaram um tal de VAR que veio para ajudar o futebol. Eu até concordo, depois daquele lance do Thierry Henry, que ele puxou a bola de fora para dentro contra a Irlanda e a França se classificou com aquele gol, e aí eu fico me perguntando, se eu tivesse ali, o que eu faria? Um país inteiro ia me crucificar se eu não fizesse aquilo? Ou eu diria para o árbitro, não é gol porque eu puxei a bola saiu e você não viu, estava encoberto, e eu puxei a bola, mas todo mundo viu, só o árbitro não viu. Então, como é que e o fair play, tão propagado pela dona FIFA, o fair play do futebol? Hoje, qualquer coisinha, o cara cai no chão, o time adversário está atacando, o juiz para atender um cara que ali levanta e sai dando pique, sai em velocidade. Não sabe essas coisas de você ver que é uma mudança, inclusive em regras de futebol, agora linha vermelha, linha azul. Eu vi um absurdo no jogo Botafogo Internacional, que o Botafogo fez o gol e o VAR disse que o calcanhar, o bico da chuteira do atacante do Botafogo estava à frente do calcanhar do adversário, do zagueiro do Internacional, por isso ele estava impedido. Eu falei, não, isso não existe. Para. Aí, não, mas o VAR, isso tem que ser correto, porque ele não pode. Gente, tem coisas que vamos aceitar. A graça do futebol era a polêmica. No dia seguinte, você... não, ganhamos com um gol roubado, mas ganhamos. Entendeu? Aí o cara ficava aquela discussão. Eu acho que essa graça... Tinha momentos que não tinha tanta graça assim, porque você prejudicava um trabalho. Era um trabalho que era prejudicado. Mas hoje se prejudica um trabalho com permissão das pessoas. É verdade. Se prejudica... eu vejo um pisão no pé feito por um jogador de um time,
é amarelo. Um pisão no pé feito para o jogador do outro time já é vermelho. Um pisão no pé, aí segue o jogo. Porque, gente, então nós estamos assim. Eu lembro que quando eu voltei de Portugal, a moda era roubar cabelo. Então as mulheres andavam sempre com o cabelo preso na rua e quando saía era todo mundo de cabelo preso e todo mundo roubava o cabelo. Daqui a pouquinho passou essa febre. Futebol eu vejo assim. Antigamente era a mão no rosto. Todo mundo colocava a mão no rosto do adversário. Hoje é o cotovelo. Todo mundo coloca o cotovelo. Agora é o pisão no pé. Cada época, cada era vem alguma coisa. Cada coisinha vem uma coisa. E eu fico assim, gente, será que nós estamos partindo para onde? Partindo para onde? Nós estamos, sabe, deixando o futebol de uma forma e que eu digo assim, gente, pelo amor de Deus. Mas é como eu falei para você. Eu acho que vocês, atletas, tinham que começar a entrar mais nessa área, justamente na área política do futebol, para não acontecer as coisas que vêm acontecendo. Mas isso é um outro papo, entendeu? A gente... Isso aí é uma outra situação em que o ex-jogador hoje, às vezes, não tem tanta força como nós tínhamos quando jogávamos. É diferente, até isso mudou. Mas eu acho justamente que tinha que ter uma união de vocês. Da mesma forma que muita gente apoiou o Zico para ser presidente da FIFA, entendeu? Infelizmente ele não conseguiu, né? Porque ele viu que realmente falava mais alto outros interesses, né? Mas quem sabe isso não possa ser mudado. Duílio, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas, como eu te falei, eu vou te fazer uma pergunta justamente polêmica, que era a graça do futebol. Sempre. Talvez você até já saiba o que eu vou te perguntar. 38 anos depois, você estava dando condição para o Adílio, não estava? Não. Em 80... Não. Sabe por que eu não estava dando condição? Sabe por que eu não estava dando condição? Porque o que ia acontecer? Se tivesse o VAR hoje, o Bandeira era o culpado. Eu vi e revi esse lance várias vezes, e pela linha do meio de campo, quando a bola é rebatida pelo Ricardo, que é devolvida nas costas dele, que eu saio, que o branco sai, eu e o branco estamos numa diagonal, e o Bandeira está na nossa diagonal, e o Adílio está à frente dessa diagonal. Então, está tudo errado. A marcação do Bandeira não estava na linha correta. Se o Bandeira está na linha correta, o Adílio ia com aquela bola lá para dentro do gol. Verdade. Então, aquela história, erro do árbitro, não sabemos que o Bandeira automaticamente levantou a bandeira. Por quê? Porque da maneira que ele estava posicionado, estava impedido. E eu sempre fui assim, o jogador que levanta a mão no impedimento está dando condição, porque ele está vendo o adversário. Não tem isso. Eu não levantei a mão, mas teve alguém que levantou do outro lado. O branco fez assim. E aí o que acontece? Apitou, a bola veio para mim. Agora, imagina você, no Maracanã, com uma torcida gritando, que nem a torcida do Flamengo já gritava é campeão, você não escuta ninguém. A minha primeira impressão foi pegar essa bola e jogar lá no ataque para o Washington. E aí o Delay me chama, eu toco para o Delay. Foi. E eu pego a bola e dou para o Delay. E o Delay dá 3 passos e joga no Assis. Por quê? Porque quem tinha feito aquela jogada foi o Júnior, que saiu da lateral para o meio. E aí o Assis arranca e, graças a Deus, a bola caiu no pé do Assis. Você não precisa contar o resto, porque isso não me traz boas recordações. Eu tenho amigos tricolores que estavam descendo a rampa do Maracanã. Eu estou falando da rampa do Maracanã, não dessa maravilha de hoje, mas a mística morreu. Isso, e para a gente poder fechar, você tem saudade daquele Maracanã? Tenho. Que é o que eu falo para todo grande atleta aqui. O Maracanã de hoje é um ginásio, né? É um estádio lindo. Ficou um estádio lindo, maravilhoso, sabe? É muito bonito, mas aquela mística, aquele emoção zero. Túnel. Emoção zero. Esse negócio de entrar junto, acabou, sabe, tira a rivalidade dos times. Não, e aí o que acontece? Você naquele corredor do Maracanã ali, você ganhava e perdia jogo ali mesmo. Verdade. Aí o jogo estava esquentando, você reunia e vamos lá. Sabe? Teve até um jogo contra o Botafogo para a gente encerrar.
estamos perdendo o jogo de 1-0. E eu entro nem no intervalo, a gente reúne ali. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode perder para esse time aí. Eu deixo de fazer a barba uma semana a gente perder para esses caras, sem saber que tinha uma latinha do meu lado aqui me pegando aqui. Viramos o jogo para 2-1, tudo bem. Aí daqui a pouquinho o Baltazar desembesta. Acabou o jogo 4-2 Botafogo. Aí o repórter vem e falou, Duílio, você vai ficar uma semana sem fazer a barba mesmo? Vai deixar ela crescer? Eu falei assim, não prometi? Vou ter que deixar. Então, são coisas... Era a graça que tinha, futebol, as apostas também entre os jogadores, isso, né? Tinha tudo isso. Mas... É o que eu te falo, politicamente correto estragou muito o futebol. O futebol, eu ainda torço, porque nós temos ainda, na minha opinião, ainda o melhor jogador do mundo. Na minha opinião, nós temos esse cara, que para mim ele é o melhor jogador do Brasil e, quizás, do mundo, porque ele é um gênio, não tem como. Ele é um gênio e só está jogando num país onde o futebol não é um futebol pesado, não é um futebol forte. E é o Neymar, eu acho ele fora de série, como jogador, uma pessoa fantástica. A vida dele não me interessa. O que ele faz da vida dele é com ele. É problema dele. E eu torço para que a seleção brasileira consiga ter mais 2, 3, 4 Neymar, para que a gente possa ver um futebol bonito, porque nós temos grandes jogadores na seleção, que jogam um futebol burocrático e que quando você quer acabar com a burocracia, dá uma bola no pé dele para ele resolver. Com certeza. Duílio, então, muito obrigado pela tua atenção. A gente, com certeza, vai fazer uma outra entrevista com você, que você tem muito ainda a acrescentar ao futebol brasileiro. Depois, em off, a gente vai conversar sobre um projeto que eu tenho de grandes jogos, que eu pretendo incluir você. Tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo pela tua atenção. Meu amigo, sou eu que te agradeço o convite. A porta da minha casa está à disposição. O dia que quiser vir aqui tomar um cafezinho, comer um bolinho, é só dizer que estou indo, bate na porta e a gente vai trocar muitas ideias. Prazer falar contigo. Você mora onde? Vargem Pequena. Legal, eu vou aí levar um brinde aqui do canal para você, com certeza. Tá bom, então. Eu passo o meu endereço no Zap para você. Tá perfeito. Não desliga não, que a gente vai falar do projeto com você. Tá bom, meu querido? Ok, valeu. Grande abraço.